Bem, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos falar principalmente sobre a eletrosfera. Então, aqui essa figura inicial, nesse slide, já mostra um pouquinho para vocês a construção do conhecimento, né? Desde Dalton, que foi aí um dos primeiros, né, assim, da era mais moderna a falar sobre átomo. Claro que esse conceito de átomo, ele é bem mais antigo, remonta à Grécia, mas aí vocês já viram a ideia depois evoluída de Thomson, a presença de cargas elétricas, Rutherford, a questão da formação da eletrosfera, Bohr, os níveis de energia, até chegar outros pesquisadores como Sommerfeld, Schrödinger, que foram contribuindo aí com conhecimento a respeito do átomo. E o tema da nossa aula de hoje é distribuição eletrônica. O que é essa distribuição eletrônica? É distribuir celular, tablet, computador? Não. A ideia eletrônica, essa palavra eletrônica, ela está ligada a elétrons, a distribuição dos elétrons na eletrosfera. Então, como a gente até já comentou na aula passada, o modelo de Bohr, ele estabeleceu a formação, a existência de níveis de energia. E quanto maior a distância do elétron para o núcleo, maior sua energia e também menor a sua estabilidade. Tá? Então, você pode pensar assim, se você, imagine você e um colega, se você está andando bem devagar, tipo slow motion, bem devagarzinho, e outro colega está andando assim, correndo, fazendo pirueta, correndo com tudo, quem é que você acha que está mais fácil de levar uma queda? Não é aquele que está assim, mais apressado, mais agoniado? Então, o elétron, quanto mais agoniado ele tiver, ou seja, com mais energia, mais vibrante, mais fácil também ele se perder. Ele sair da eletrosfera, tá certo? Então, a sua estabilidade, ela cai à medida que ele se distancia aqui do núcleo. Mas outros pesquisadores, à frente de Bohr, como Sommerfeld, em 1916, propôs a existência de órbitas elípticas, não só as chamadas órbitas circulares que Bohr achava que existia. E com o uso de, podemos dizer assim, e com o uso, desculpem um pouquinho, com o uso de espectroscópios mais modernos do que eram disponíveis, né? Ele também percebeu que existia o chamado de interação eletrônica. Então é o seguinte, à medida que você vai colocando elétrons nas camadas da eletrosfera, esses elétrons também, todos têm carga negativa. Então eles criam uma certa repulsão. E essa repulsão entre si altera a trajetória, né, que o elétron faz em torno do núcleo. Isso cria deformações nos níveis energéticos e cria os chamados subníveis. Então existe ali subnível de energia mais circular e também mais elípticos. Então, quando se avaliou os elétrons com espectroscópios de alta resolução, ele conseguiu perceber que não existia só camadas de energia, mas também subcamadas. E ele propôs um modelo em que você tem 4 subníveis, né, de energia, tá?
que não está presente necessariamente em todos os níveis de energia. Então, no modelo de Bohr, há 7 níveis de energia, tá? E aí, os subníveis, eles só surgem completamente no 4º nível de energia, onde você vai ter uma órbita circular e 3 órbitas elípticas. E a capacidade dessas órbitas elípticas de conter elétrons é diferente uma das outras, tá certo? Então, aqui para a gente ver melhor, um pesquisador chamado Pauling, ele criou um diagrama de energia que nos ajuda a distribuir e compreender como os elétrons estão distribuídos nos níveis e nos subníveis de energia. Mas antes, vamos entender aqui essa tabelinha aqui, ó. Você tem, ó, nível 1, 2, 3, 4, indo até o 7. Esse aqui é o valor de energia de cada camada da eletrosfera, tá? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Ou, como está aqui do lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa camada é o chamado nível de energia. É o nível que foi proposto por Bohr. Só que, na primeira camada, se percebeu que tinha única órbita. E essa órbita, ela se assemelha a um tipo, né, de órbita mais circular. E é classificada como um subnível S. À medida que você vai passando para outros níveis de energia, vai aparecendo interações ou órbitas elípticas. O primeiro tipo de órbita elíptica foi chamada de P, que é um subnível, tá bom? No nível 3, você já tem 3 órbitas diferentes, né, subníveis diferentes, S, P, D. E no 4º, você tem todas as órbitas subníveis que existem, S, P, D e F. O que significa esses numerozinhos aqui, pessoal, em cima? O subnível S, ele só tem a capacidade de conter ou ter elétrons ali circulando nessa trajetória, apenas 2 elétrons. Vou dar um aumento aqui para ficar mais fácil para vocês verem. No subnível P, você já tem a possibilidade de 6 elétrons orbitar. No subnível D, você tem 10 elétrons orbitando, até 10 elétrons, tá? E no subnível F, você tem até 14, tá bom? Então, se você for parar e contar, no subnível K, quer dizer, você só tem um nível e um subnível S2. Então, quantos elétrons cabem nesse nível? Apenas 2. No nível L, bem, você tem uma órbita S2, que cabe 2 elétrons, e você tem um orbital P6, que cabe 6 elétrons. Então, somando, você tem quantos elétrons ao todo? 8. Já no N, é a mesma coisa, só que inclui o D, 10. Então, aqui você tem 18. No N, mesmo sistema, só que agora inclui o F14. Então, agora você tinha 18 e passa a ter 32. Então, você pode ver essa tabela surgir aqui, ó. Camada eletrônica, K, no máximo 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. N, 18. N, 32. O, 32. P, 18. E Q, 8. Perceba, pessoal, que esse diagramazinho aqui, ó, parece uma pirâmide, né? Ó. Ele vai sempre crescendo 1,
até o nível 4. O nível 5 é igual, e a partir do nível 6 começa a reduzir 1, tá? Por que eu estou mostrando isso assim? Porque você vai ter que decorar isso aqui. Decorar, e à medida que você decora, depois você vai aprender. Você precisa saber exatamente cada coisa? Não necessariamente. Se você lembra que é um formato de triângulo, você consegue mentalmente escrever esse diagrama. E esse diagrama vai ser importante para você conseguir distribuir os elétrons e, com essa distribuição, saber como aquele átomo ele pode fazer ligações, como ele pode interagir com outros átomos, tá certo? Então, é importante que vocês entendam bem isso, tá? Então, quem chegou agora por último, se puder aí pegar um caderno, tá bom? Anotar. E também a tabela periódica, que tem no livro. Então, pessoal, olhando mais de perto para essa distribuição eletrônica, você tem aqui a possibilidade de colocar os elétrons nos seus níveis e subníveis. Por que que isso é importante? Por que que isso vai mudar de um elemento químico para o outro? Bem, a gente falou na aula passada que cada elemento químico ele é caracterizado por ter um número específico de prótons. Se ele perder, por acaso, um próton, ele muda de classificação de elemento químico. Então, se ele perde um próton, ele deixa de ser aquele elemento. Só que esse processo de perda de prótons, ela é muito complicada. O átomo, de modo geral, ele não faz esse processo. Demanda muito tempo e muitas circunstâncias. Ele vai fazer o processo de ganho e perda de elétrons. Por quê? Porque os elétrons eles estão aí na eletrosfera. E esse ganho e perda de elétrons, ou compartilhamento de elétrons, vai ser crucial para que os átomos eles consigam interagir uns com os outros e ficar numa situação de maior estabilidade. E assim poderem fazer moléculas, fazerem interações eletrostáticas que mantenham, né, ali a formação de cristais, né, por exemplo, como um exemplo, partículas que tanto podem ser do tipo de ligações covalentes, como areia, como também o sal de cozinha, que forma cristais que têm interações ali iônicas, tá? Então, essa distribuição, ela vai permitir você entender como fazer aí esse passo a passo, nessas ligações. Aqui, por exemplo, vamos entender como é feita essa distribuição no modelo do ferro, tá? O ferro ele tem o número atômico 26. Isso quer dizer, pessoal, que você iria fazer a caminhada nesse diagrama de modo a distribuir os 26 elétrons. E como é que é essa caminhada? É seguindo exatamente como está aqui nessa linhazinha azul. Você vai por aqui, volta, vem por aqui, volta. Ou seja, é sempre descendo, ó, sempre nesse sentido. Tá? Diagonal, de cima para baixo. Sempre nesse sentido. E aí, como é que você vai distribuir? Por exemplo, 26 elétrons. Aqui cabe 2, fica 2 aí. Aí tem um 24 ainda. Aqui cabe 2, fica 2 aí. Ainda tem um 22. Aqui cabe 6, fica 6 aí. Aí eu ainda tenho 16. Aqui cabe 2. Aí fica 2 e eu ainda tenho 14. Aí eu venho para cá. Aqui cabe 6.
Fica 6 aí, eu ainda tenho 8. Aí vem aqui cabe 2. Aí fica 2 aí, e eu ainda tenho 6. Aí quando chega aqui, ó, cabe 10. Só que eu só tenho 6 elétrons para distribuir. Então eu boto 6 aí. Então fica essa distribuiçãozinha aqui, ó. Tá? E aí, o que é que eu posso tirar de conclusão disso aqui? Bem, os elétrons estão distribuídos no ferro em 4 níveis de energia, ó, tá vendo? 4 níveis de energia. Então, o nível mais externo é o nível 4, que tem quantos elétrons? 2. Esses elétrons aqui, eles estão mais propensos a serem os elétrons que vão ser perdidos ou vão ser usados em interações químicas com outros átomos, tá bom? Mas, apesar deles estarem mais externos, eles não necessariamente são os elétrons mais energéticos. Por que não? Porque esse subnível 3D, ele tem mais energia, os elétrons aqui, do que esse. E como é que eu vou saber isso, professor? Bem, o diagrama, ele é um diagrama de energia. Então, sempre o nível mais energético, o elétron mais energético, ele vai estar no último passo que você der nesse diagrama. E se você tiver dúvidas, você pode pensar o seguinte: o S, você tem 4 subníveis, né? O S, você diz que é o 1, o P, o 2, o D, o 3 e o F, o 4. Se você somar 3 do nível, né, mais 4, que é o D, dá 7. Se você somar o 4 mais 1, que representaria o primeiro subnível, S, dá 5. Então, o número maior é esse. Então, esse vai ser o nível de energia maior. Isso aqui, pessoal, isso que eu acabei de falar, é um esquema, né, proposto por um cientista alemão, Madeluk, né? E aqui está explicando. Então, você soma o número do nível com o número representativo do subnível, sendo que você tem o S1, o P2, o D3 e o F4, né, que são os 4 subníveis. Então, você somou o número do nível com o número do subnível, aquele que der o maior valor é onde vai ter os elétrons com maior energia. Então, se você fosse organizar aqui essa distribuição em ordem de energia, você tem exatamente essa ordem aqui, ó, que foi a ordem que você distribuiu, tá vendo? Mas, se você fosse botar em ordem geométrica, o que é que você vai fazer? Você bota primeiro do primeiro nível, os outros do segundo nível, aí você vai botar todos do terceiro nível, e por último, do último nível, tá? Porque esse aqui é o mais externo, é os elétrons mais externos. Eles são menos energéticos do que esse, mas são esses que vão ser perdidos em uma ligação, uma interação atômica. Tá bom? E aqui, pessoal, só para lembrar, na tabela periódica, a gente vai estudar ainda melhor isso na frente, você tem os chamados períodos, ó. Cada período desse, que é a linha, representa um nível de energia. Então, por exemplo, se o K está no 4, quer dizer que eu distribuí os elétrons de modo que eu consegui colocar elétrons lá na camada 4, que é a camada N. Se o Frâncio está aqui no 7, quer dizer que eu consegui colocar elétrons em todas as camadas, né, chegando até a camada 7. Se o hidrogênio está no 1, quer dizer que eu só tenho elétrons no hidrogênio suficiente para colocar a primeira camada. Tá? Então, é com base nesses níveis de energia também que a tabela periódica, né, ela fica organizada. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês copiassem, né, esse esqueminha aqui, ó, no caderno de vocês. Lembrando
Isso aqui você tem que ter isso na sua mente, porque você vai usar várias vezes. Então, como é que você monta? Você vai botar ó, de 1 a 7, aí você vai 1S2, 2S2, aí no próximo aumenta 2P6, aí sempre o S é 2, o P é 6, o D é 10 e o F 14. Então você vai aumentando um subnível até o 4. No 4 você repete o quinto igual ao 4. E a partir do quinto você vai tirando um subnível. Tá? Então dá para guardar essa informação aí e conseguir desenhar. Aí eu vou dar aqui um tempinho, né, de 3 minutinhos para vocês copiarem isso aí, é o tempo que eu bebo aqui uma água, tá bom?
Enquanto aí vocês estão terminando de copiar, só para vocês entenderem, né? Aqui é o número do nível de energia. Aqui é a letra, né, que representa esse número de nível de energia. O diagrama de energia, tá, de Linus Pauling. E aqui a quantidade de elétrons que cabe em cada nível. Tá, em cada nível de energia. Tá certo? Lembrando também que esse númerozinho aqui em cima, ele representa a quantidade máxima, ou a capacidade daquele subnível, né, de conter elétrons. Então aqui o 2 pode ser 2 ou pode ser 1. No P pode ser 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem que ter pelo menos 1, né, para que o subnível exista. Então aqui é sempre a capacidade máxima. Tá bom? Então, pessoal, quem não tiver conseguido terminar de copiar, dá só um print aí, depois você copia direitinho no caderno. Eu vou dar sequência, mas aí eu vou estar sempre aparecendo no diagrama, você pode terminar aí nos próximos slides também, tá certo? Então, vamos pegar aqui o exemplo, pessoal, de um elemento químico para distribuir. Então, vamos começar com um fácil, bem simples. É o berílio. Tá? O nome está em inglês porque eu peguei da tabela da UPAC, que é em inglês, né? É o berílio. BE. Aqui na tabela ele está me dizendo que o berílio tem 4 prótons, que a massa atômica é 9. Então quer dizer o quê? Que ele tem 4 prótons, 4 menos 9, 5. E ele tem 5 nêutrons. Tá certo? Mas isso aqui não me interessa agora. O que me interessa é o número de prótons. Porque o berílio, ele vai ter igual número de prótons, igual o número de elétrons. Então, quantos elétrons eu vou ter que distribuir para o berílio? 4. Então, eu vou aqui, ó, e vou distribuir. Vou caminhando aqui, seguindo a seta. Ó. Primeiro nível, cabe 2. Então, eu vou aqui, ó, coloco 2 elétrons. Fiquei com 2 ainda. Aí eu vou seguir aqui, ó. Próximo nível, cabe 2. Eu vou aqui, ó, e coloco os outros 2. Pronto. Distribuir os elétrons do berílio. Isso quer dizer que a distribuição eletrônica do berílio vai ser o quê? 1s2, 2s2. Quantos níveis de energia o berílio tem na distribuição? 1, 2. Isso significa que o berílio vai estar na segunda linha da tabela periódica, porque ele tem até 2 níveis de energia. Tá? Vamos pegar um outro exemplo um pouquinho maior. O cobre. Tá? Cu é o cobre. Copper. Em inglês. E aí você tem 29 prótons e a massa atômica, né, aproximada, relativa, de 63,5. Isso aqui é uma massa ponderada. Tá bom? Então, se você realmente trouxer pela massa mesmo, seria mais ou menos 63. Então, indicaria quantos nêutrons, né? É exatamente a diferença. Mas isso não importa agora. O foco é nos 29 prótons, que vão ser também 29 elétrons. Então, você vai distribuir 2 aqui, vai para o próximo, mais 2, aí falta 25 ainda. Aí mais 6, que aqui cabe 6, eu vou botar o que der. 6, aí eu desço, mais 2. Até aqui eu distribuí quantos? Distribuí 12. 2, 2, 6, 2, 12. Ainda falta. Venho para cá. Mais 6. Agora já foi 18. Aqui mais 2, já foi 20. Falta quantos? 9. Aí no próximo, aqui cabe até 10. Só que eu só tenho 9.
Então, eu vou aqui e coloco só 9. Então, a distribuição vai ser o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, tá? Eu vou botar a quantidade que eu tenho disponível, tá certo? Que é a distribuição do cobre. E quando você vai fazer uma distribuição, né, eletrônica, e você está fazendo a distribuição de um íon. O que é o íon? Eu falei na aula passada, o íon é um elemento químico, um átomo, que ganhou ou perdeu elétrons. Se ele perde elétron, ele perde carga negativa. Então, ele vai ficar com um sinalzinho aqui de mais. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. O ferro, por exemplo, ele perde elétron. Então, ele perde 2 ou 3 elétrons. Então, ele fica com um sinalzinho de mais. Por que sinalzinho de mais? Quer dizer que ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. Porque ele perdeu 2 elétrons e ficou com mais carga positiva do que negativa. Então, perdeu. Eita, professor, mas como é que eu vou lembrar se o mais é perder ou não? Pensa assim. Pensa numa cruz. Não mais. A cruz quer dizer morte, né? Morreu 2 elétrons. Pronto. É a ideia que você tem que ter. Então, perdeu 2 elétrons. Isso aqui é um cátion, tá? E o ânion? O ânion, ele ganha elétron. No caso do bromo aqui. Ele ganhou 1 elétron. Então, menos, tá? Certo? Menos aqui é mais, viu? A ideia, né? Carga menos 1 quer dizer que ele ganhou 1 elétron. É mais. Mais elétrons do que antes. E aí, pessoal? De onde é que o elemento vai perder esses elétrons? Ele vai perder não do nível mais energético, mas ele vai perder do nível e subnível mais externo. Então, se você tem aqui o ferro distribuído, que a gente distribuiu ali anteriormente, que essa é a distribuição do ferro, de onde é que vai sair o elétron que o ferro 2+, vai perder? Vai sair do nível e subnível mais externo, que é o 4s2. Então, perdeu 2, esse subnível deixa de existir. Agora a distribuição fica só assim. Ah, professor, mas ele vai perder mais 1, no caso do ferro 3+. Então, ele perde primeiro desse nível, 2, acabou. E aí ele vai para o próximo nível mais externo, que no caso é no 3, no D. Por quê? O 3 é o nível mais externo e o subnível mais externo é o D. Então, aqui vai perder o outro elétron. Tá? Então, a perda dos elétrons sempre vai ser no mais externo, não necessariamente no mais energético. Tá bom? E no caso do bromo, é a mesma coisa. Vai ganhar elétron, ele vai ganhar onde? Também no mais externo. Então, aqui é a distribuição do bromo. E aí, o mais externo, o nível é o 4, só que o nível mais externo é o P. Subnível mais externo é o P. Coincidiu, né? De um nível mais externo também ser o nível mais energético. Então, ele recebe um elétron aqui também. Tá certo? Então, é importante que vocês entendam isso. Que a perda de elétron e o ganho de elétron, no caso do ânion, ele vai acontecer no nível, subnível mais externo. Tá bom? E aí eu coloquei aqui um exercíciozinho que eu peço a vocês aí para olhar a tabela periódica que eu pedi para vocês pegarem, terem perto de vocês. E eu preciso da participação. Ele diz assim, considere 3 elementos, X, Y, Z. Ele não está dando o símbolo do elemento, tá? É um elemento desconhecido. Só que ele diz que o X tem 19 prótons, ó. O 19 aqui está dizendo o número atômico, 19.
O Y, 30, quer dizer que tem 30 prótons. E o Z, o número atômico aqui é 35. Olha na tabela periódica e me diz aí no chat, ou então no microfone, quem é o elemento 19? Quem é o elemento que tem o número atômico 19? E aí, pessoal, descobriram? Que é um elemento químico que tem um número atômico 19. Você vai lá na tabela periódica, aí você vai procurar onde tem o número atômico, o elemento que tem o número atômico 19. Quem é ele? Consulta a tabela. Aí. Perceba que se você for seguir na linha, vai começar 1, aí lá no final 2, aí vem para outra linha, 3, 4, 5, 6, tá na ordem. Aí terminou a primeira linha e vai para outra linha, tá certo? Ele tá nessa ordem aí. Então procure o elemento que está no número 19, que tem o número atômico 19. Quem é? Bora lá, pessoal, que a participação é importante para a gente ir compreendendo aí. No livro de vocês tem essa tabela periódica, que você pode pegar lá no final. E aí? Isso. Não pergunte, Vinícius, afirme. Potássio. Isso mesmo. É o potássio. O potássio é o elemento de número 19. E quem é o 30? Quem é o 30? Que é a primeira pergunta aí da questão. Quais são os nomes dos elementos X, Y, Z, né? Então, X já descobrimos que é o potássio. O Y, zinco. Pode afirmar, Marcos. Afirme. Zinco. Essa é pergunta, né? Aí o Z, 35. Quem é? Bromo. Conseguiram pegar, pessoal, aí como é que acha? Tá ok, né? Então, isso mesmo. É o bromo. 35, tá? Então, esses são os elementos químicos. E aí, a próxima pergunta. Faça a distribuição eletrônica dos átomos de tais elementos. Então, tente fazer comigo aí no caderno. Potássio, 19 prótons. Ele também tem 19 o quê? Elétrons. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha caneta. Primeiro, 1s2, já foi 2. 2s2, mais 2, 4. 2p6, mais 6, 10. Ainda falta 9. 3s2, mais 2. Já foi 12. 12 para 19, falta quanto? 12 para 19, falta quanto? Então tá faltando só 7, né? Aí 3p6. Beleza. E falta 1 ainda, né? Aqui já foi, ó. 10, 18. Aí aqui cabe até 2. Então eu vou botar só o que falta, que é 1. 4s1. Então a distribuição eletrônica aí do potássio vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Dúvidas? Pergunte.
Perceba que simplesmente a gente seguiu a sequência, ó. É sempre assim, ó, de cima para baixo. Como fosse uma espada cortando, diagonal. De cima para baixo. Tá? Sempre na diagonal. Essa é a sequência de distribuição. Próximo exemplo. No caso, o zinco. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6. Ah, foi 10. 10 elétrons. 3S2, 3P6, 4S2. Mais 10. Falta quanto? 10. Aí vem para cá, ó. 3D10. Cabe até 10. Se eu tenho 10 para colocar, então eu coloco 3D10. Então a distribuição eletrônica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Perceba, pessoal, que não é muito difícil. Você tendo isso aqui no seu caderno, ou professor, estou numa prova, como é que eu vou fazer? Primeira coisa que você faz, pega um cantinho da prova e desenha o diagrama. Como é que desenha? Vai, 1S2, aí no próximo, aumenta 1. 2P6, aí no próximo, bota o D10. 3D10, próximo, 4F14. Aí agora, da partir daqui, copia igual para baixo e começa a reduzir 1. Então, com essa dinâmica, você não precisa nem decorar. Você só desenha seguindo essa ideia. E aí, com esse diagrama, vai ficar fácil, porque é só você seguir a ordem, tá? Eu estou ali mostrando aqui, ó. Tá essa setinha azul mostrando. De cima para baixo. De cima para baixo. Sempre assim. Próximo. O bromo. O bromo, pessoal, é quase igual, né? Ele tem um pouquinho mais do que o anterior, né? O zinco. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 10. 3S2, 3P6, 4S2, 10. Ainda falta 15. 3D10, motor 10, falta 5. Aí aqui, ó, cabe 6, só que eu só tenho 5. Então eu boto 4P e o que eu tenho? 5. Então tá aqui a distribuição do bromo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Pessoal, dúvidas até aqui? Estão conseguindo entender essa questão da distribuição? Bota no chat aí, pergunta. É a hora, vamos lá. Os exercícios que foram para casa, alguns vão precisar que você faça isso aí. Pessoal, quem cala consente. Eu vou achar que todo mundo está sabendo de tudo, né? Então, pergunte. Tá ok, né? Até aqui. Vamos para a letra C dessa questão que eu estou propondo. Dê o número de elétrons e sua distribuição nos íons X+, Y2+, e Z-. Então, isso quer dizer o quê? Ele quer que você veja a questão dos cátions e ânions. Então, por exemplo, o X+ é o potássio mais. O que quer dizer esse mais? Quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, se antes o potássio ele tinha 19 elétrons, agora ele vai ter quantos? 18. Porque perdeu um. E ao perder um, esse subnível aqui, ó, vai embora, que é o mais externo, e só tem um. Então, você tem aí que a distribuição eletrônica agora é até o 3P6. Então, é a distribuição de quem? Do cátion de potássio. Tá bom? É assim que o potássio fica quando ele está dentro da água. Na forma de cátion.
O zinco. O zinco é o Y2+, que ele fala aqui, ó. Então, zinco 2+. Quer dizer que ele perdeu quantos elétrons? 2. Então, você vai no mais externo. Qual é o mais externo? Não é esse. O mais externo é o subnível 4. E vai tirar o quê? 2 elétrons. Ou seja, esse subnível vai deixar de existir. Então, a distribuição agora vai ficar, ó, igualzinha, só que o subnível 4s2 não existe mais, porque os elétrons foram perdidos. E se o zinco, antes, ele tinha 30 elétrons, quando ele perde 2, ele fica com quantos? 28. Outra situação, o Z-. O Z a gente já identificou que é o bromo. Bromo menos quer dizer que ele ganhou o quê? Um elétron. Professor, por que o menos quer dizer que ganha? Porque o elétron é negativo. Então, se ele ganha carga negativa, ele aumentou a quantidade de elétrons. E onde é que vai esse elétron? Ele vai para a camada mais externa. No caso do bromo, a camada mais externa é 4, só que o subnível mais externo é o P. E aqui no P, ó, o P, lembre que o P ele cabe até quanto? 6. O P do bromo original só tem 5. Então, ele pode receber um elétron aqui. Então, a distribuição do bromo, ele vai ficar como? Igual, só que em vez de P 4P5, vai ficar 4P6. Tá certo? Porque ele ganhou um elétron. Dúvidas? Estão entendendo tudo? Vocês que digam aí. Então, pessoal, eu coloquei a atividade lá para vocês, tá? E com isso aqui, a gente finaliza a nossa aula de hoje sobre distribuição eletrônica. Então, aqui, basicamente, vocês viram hoje o quê? Como é que a gente identifica a quantidade de elétrons? A quantidade de elétrons é igual a de prótons. Então, a gente consegue identificar a tabela periódica onde está o elemento químico. E também, pelo número de elétrons, agora a gente viu como distribuir, tanto nos níveis de energia, quanto nos subníveis de energia. Tá? E para que vai servir isso? Aplicabilidade. A gente vai ver ao longo das próximas aulas. Mas, basicamente, é para permitir você saber como vai acontecer as interações atômicas. Tá certo?